Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Olá, vocês estão me ouvindo? Já vão entrando aí, vão falando pra mim se vocês estão me ouvindo. Oi, Yara. Noite. Já? Que é assim, a pessoa chega e já vai entrando. Oi, Vá. Oi, Emília. Ah, quanta gente. Oi, meu amor. Oi, tudo Bem-vinda à minha bem? casa. Muito obrigada. Perguntando aqui se estão Ai, ouvindo bem. Estão ouvindo bem, então, né? Estão ouvindo bem a área também? Araceli? Fala aí, Araceli, nós estamos ah, sabendo. sim. Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, nos ouvindo bem, nos vendo bem, avisem aí pelo chat. Vamos Que pegar o Instagram ali do gostoso. povo aí. Quero saber se o Sim. povo tá com seu vinho aí, com a sua Isso, eu alegria, estou com meu espumante. razão. Eu tinha uma garrafa aberta, não ia abrir vinho, né, Lari? Daí Pronto. assim, né? Então a gente aproveita o que tem. Isso aí. Queres começar se apresentando, querido? Eu começo. Sim, eu começo então. Ou você começa, tanto faz. Ah, eu quero só agradecer já de antemão, né, Lari? Estou muito feliz de estar aqui, da gente tá fazendo essa live juntas. Isso é uma coisa muito impressionante, assim. Eu vi uma live tua e Com a eu acho Vanessa. que foi Foi com a com a Vanessa, Vanessa. foi? Como é que foi? Eu lembro. E ouvi você falando, eu pensei, gente, eu quero ser amiga dela e quero fazer uma live com ela. Ai, meu Deus do céu. E foi bem assim, né? E foi bem Foi. assim. Da gente se conheceu pelo Instagram também, aí a gente começou a se seguir, eu já te seguia, né, um tempo, na verdade. Daí tu começou a me seguir, deu, ai, que legal, né? Seja bem-vindo, não sei o quê. Tu, ai, vamos fazer uma live juntas, deu, tá bom, fiquei super feliz e honrada, né, de tu falares assim. E como a internet Sim, vai nos aproximando, né, Área? Meu Deus, é vai. impressionante quanta gente boa a gente vai conhecendo por aqui, vai se sentindo mesmo próximo. E é possível. Um mundo que Exatamente. não é mais virtual, né? Já passou há muito tempo Exatamente. isso aqui. Isso aqui é muito real. Exatamente. São Tomás já dizia que o bem é difuso, né? Então a gente vai, o bem vai se difundindo e vai juntando, né? Deus vai juntando os seus assim, né? Vai. Para formar um exército mesmo, né? Porque afinal de Uhum. contas essa é a nossa missão aqui, assim, né? A gente é um corpo, né? Então a gente vai se formando, né? Vai juntando as habilidades, né? Uma é habilidosa para isso, outra para aquilo, e graças a Deus que a gente vai se encontrando, né? É verdade. Vai se complementando, né? É verdade. Então eu sou a Araceli, né? Para quem não conhece, sou casada, mãe de 3 filhos, do Vicente, de 3 anos, do Joaquim, de 2, e da Isabel, de quase 1. E sou psicóloga de formação, né? Mas não estou atuando no momento. Trabalho 24 horas por dia como mãe. E tá, se tiver baixo o som, gente, vocês avisem, tá? Porque eu não tenho aqui, eu tô com o fone, então eu não tô sabendo de nada. Isso aí. E é isso, assim, nos últimos anos a maternidade foi uma vocação que sempre esteve no meu coração, desde criança, desde assim, a minha brincadeira preferida era boneca, Lari. Eu amava brincar de boneca, amava, amava. Eu não me importava de ficar o dia inteiro com uma boneca no colo. Eu levava a boneca para a escola, eu brincava, dava banho na boneca. Hoje eu fico pensando, gente, às vezes eu tô assim, ai meu Deus, desgrudem um pouco, mas pensava, não, eu sempre busquei isso, né? A maternidade, ela é assustadora, porque é algo que a gente sempre quer, mas quando acontece, quando você sai da maternidade com aquela criança, você diz, ai, eu não quero mais, né? Não sei se você passou por isso, mas eu passei, eu pensava, gente, eu vou ser mãe pro resto da minha vida. Isso é uma coisa muito doida, né, Lari? Assim, né, não impacta tanto. Claro, eu vou ser casada para toda a vida, eu vou. Mas ser mãe é uma coisa assim que sempre impactou, assim. E, e assim, me puxou. Eu tive que amadurecer. É claro que em alguns aspectos ainda eu percebo que eu sou bem imatura, mas a maternidade, ela
ela me trouxe, assim, ela me abriu o horizonte. Então, se hoje eu tô aqui é graças à maternidade, sem dúvida. Então, eu sou Larissa, sou psicóloga também. Isso foi mais uma coisa que a gente se aproximou, assim, né? Eu já te acompanhava um pouco e não sabia que tu era psicóloga. Foi, acho que um post da Joline, que eu... ela é psicóloga, não acredito. E sou casada há 6 anos com o Pedro. Temos a Catarina, de 4 anos, e o Francisco, de 6 meses. E sou de Floripa. Aí agora tô focando principalmente na área clínica. Eu atuo, então, como psicóloga, atendo pacientes. Estou saindo do cargo público que eu tinha aqui na prefeitura. E tô focando mais na clínica mesmo, que eu acho que vai ser o melhor. Decidimos que vai ser o melhor para nossa família, né? Em termos de conciliar também. Então, né, atendo em horários reduzidos, tentando equilibrar aí a minha circunstância, né? Na minha circunstância, eu preciso trabalhar, enfim, quero e preciso. Então, a gente vai fazendo como é possível. E com relação, assim, a esse início de maternidade, eu fiz assim, quando tu me perguntou se eu me identificava, porque para mim é um pouquinho diferente. Eu sempre gostei de brincar de boneca, mas eu não tinha, assim, um sonho muito grande de ser mãe, sabe? Eu tinha muito sonho de casar. Isso sim, tinha muito sonho de casar. Mas para mim a maternidade era meio que como uma consequência natural. Sei lá, não pensava muito nisso, sabe? E eu e o Pedro casamos, ele tinha muito sonho de ser pai. Isso era muito mais forte nele do que em mim. E, sei lá, meio que pra mim só foi acontecendo, assim. E eu senti, eu tô falando isso porque às vezes a gente tem a ideia, eu converso com muitas mulheres que falam isso, assim. A gente tem a ideia que para ser mãe precisa ser algo, sei lá, que para ter a vocação tu precisa sentir no teu coração desde sempre, tu precisa querer ser muito, muito ser mãe. E não é assim, né? Eu descobri essa vocação depois com a maternidade, sabe? Eu descobri depois no dia a dia o que eu tinha de talento para ser mãe, o que eu tenho de dificuldades, sentir também esse amadurecimento, tenho, meu Deus, muito mais coisas a amadurecer do que já amadureci, mas é meio que a maternidade é meio que um amadurecer na marra, assim, né? Agora a gente é meio que na marra, o negócio tem que ir, tem que ir pra frente. Então eu senti isso muito na prática, assim, no dia a dia, a percepção de que não, de que é para isso que eu nasci, de que essa é a minha vocação mesmo, de que, né, de que, enfim, de que é por aí. E nem Exatamente. sempre vai ser essa coisa, né? Nem sempre vai ter um sentimento, né? Um desejo. Não, porque assim, eu acredito que a maternidade, uma vez que você é mulher e uma vez que você casa, você tá pronta para ser mãe. Porque o teu corpo, o nosso corpo foi criado para procriação. Então é natural isso na gente, né? É um movimento natural. E uma vez que a gente se relaciona intimamente com um homem, é óbvio que, né, é muito comum que daí nasçam frutos, seja logo, seja demore um tempo, enfim. Mas isso é uma coisa natural, é meio que assim. E ninguém nasce mãe, né, Lari? A gente se torna mãe assim que o bebê nasce. Nasceu uma mãe, nasceu um filho, nasceu uma mãe, né? Exatamente. E é interessante, isso talvez, não sei se você vai dizer a mesma coisa, mas a cada nascimento de um filho, renasce uma mãe diferente na gente também, né? Porque cada filho requer da gente algo novo, exige da gente coisas novas. Então, pode conversar com mães que eu converso muito com a Sam, e ela sempre fala, eu tô na 6ª gestação, né? Quando o Ângelo tava para nascer, não tava, eu falava, e aí, será que vai nascer? Ela dizia, não sei, amiga, eu não sei, eu não entendo nada, cada gestação eu fico, eu percebo menos as coisas. Então, é assim, a cada etapa, a gente vai sendo uma mãe diferente, a cada fase dos nossos filhos a gente vai sendo diferente, né? Graças a Deus. E amadurecer é isso, assim, é a gente se permitir ser, né? Se abrir para para aquela circunstância que está acontecendo, né? Isso que tu falas, a gente ser diferente, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, acho que principalmente agora com a chegada do Francisco, né, do ter o segundo, eu de vez em quando penso naquela fala, assim, bem clássica que a gente escuta de mães. Nossa, mas como pode? Eu criei 2 iguais, sei lá quantos tudo igual, mesmo casal, tudo igualzinho na educação, e são tão diferentes. Nunca é igual. Nunca é igual. Eu sempre fico pensando nisso, assim, sabe? Primeiro porque cada filho que vem tem mais irmãos, tem outros irmãos. Então já é uma família diferente,
né? Quando recebe, imagina, a minha primeira filha era filha única, era só ele e o casal. Agora o meu filho chegando já é óbvio que é outra realidade. E graças a Deus nós somos pessoas diferentes também. Então a gente até acha que a gente faz as mesmas coisas, até pode parecer superficialmente que é a mesma educação, que é as mesmas regras, digamos assim. Mas nós somos pessoas diferentes. O relacionamento é outro, a família é outro, o momento é outro, é tudo diferente. Exatamente. Né? Então, cada filho vai ser mais único ainda do que já é, né? Já Exatamente. Eu conheci uma senhora lá em Três Itilhas, onde a gente morava, que teve 16 filhos. Uau. E um dia, nossa, imagina, eu fui assim, igual sedenta ao poço, assim, né? Eu fui falar com ela, eu falei, minha senhora, o que a senhora tem para me dizer, né? Depois desses 16 filhos? Ela falou, eu sou 16 pessoas, eu sou 16 vezes mãe e cada uma delas eu fui diferente. E aquilo ficou assim, falei, claro, é isso mesmo, porque cada filho exige da gente. E assim, cada filho vai lapidando, vai rasgando mais o véu, assim, né? Da realidade, do nosso horizonte, do nosso modo de fazer as coisas. Ver que com 3 filhos você já faz, o trocar de fralda já é super mais rápido do que quando você tinha só um. Né? Você vai ganhando experiência em tudo. Então... só que assim, uma coisa que eu acho que agora a gente entra no nosso assunto que a gente tinha conversado é que a maternidade, ela parece que ela vem junto com o amadurecimento. Mas não é isso que não é isso que eu vivi, não é isso que eu fico observando às vezes. A gente acha que não, agora eu sou mãe, eu vou amadurecer, e não é isso. O amadurecimento, ele não vem com a maternidade. Ele vem com uma abertura de coração, com um querer, porque a maternidade ela é tão complexa e ela exige tanta coisa que a gente tem 2 escolhas. Ou a gente se retrai e diz, puxa, eu não nasci para isso, a gente se desespera, a gente fica ansioso, a gente se irrita com tudo que a criança faz. Ou a gente pode dizer, não, peraí, eu preciso rever as coisas, realmente eu não estou preparada e eu agora preciso arregaçar as mangas e a luta. Eu preciso me melhorar para que eu crie alguém melhor, né? Porque o filho é uma extensão da gente. Então, eu mesmo, essa semana passada, eu entrei em crise, Lari, com a maternidade. Em pensar assim, de ver nas crianças certos defeitos que eu tenho, que eu não gosto em mim. E que eu já vejo neles. Um modo de falar, um modo de agir, um de agir com o outro. Eu falo, gente, eu não quero isso. Então, sabe, eu tenho que me lapidar, eu tenho que ser melhor para que eles sejam melhores. E isso é um esforço tremendo, porque não pode ser uma coisa momentânea. Né? A maternidade exige da gente comportamentos que perpetuem, que fiquem para sempre. Porque a criança olhe para a sua história e diga, minha mãe é assim. A minha mãe é calma mesmo, né? Não é só em alguns momentos. Isso a gente viveu. Eu lembro, minha mãe era calma em alguns momentos, mas em outros, eu lembro dos momentos que ela sentava o sarrafo em todo mundo, assim, né? Então, não é algo que vem naturalmente. E precisa existir uma abertura, assim, de coração e um querer e um exercício da vontade constante, né? Isso que tu falas dos defeitos das crianças, e daí depois a gente quer também corrigir neles alguma coisa que a gente faz o contrário, né? E como a gente se pega, eu me pego às vezes fazendo isso, assim. Exatamente. Ela faz diferente quando eu paro pra ver assim, Deus, mas olha só o que eu tô exigindo dela, eu não faço isso, né? Começar com uma coisa básica como é a organização, né? Exato. Exigir que as crianças guardem os brinquedos, mas a casa tá ao caos, a casa tá uma bagunça. Exatamente. Direto eu fico me dou canto disso, assim, meu Deus, eu tô incomodando ela pra guardar os brinquedos, mas assim, olha a minha casa, não tá arrumada, sabe? Exatamente. Eu preciso arrumar primeiro, eu pedir pra elas me ajudar, vamos juntas a arrumar então, né? Mas a gente exige tantas coisas das crianças que são crianças e nós que somos adultos nem fazemos aquilo. Exato. Esses dias até, foi isso que me deu assim, eu falei, gente, eu preciso melhorar muito. É claro que eu sei que eu preciso melhorar, mas quando você vê uma atitude tua na criança, você diz, meu Deus, eu preciso melhorar urgentemente. Não preciso melhorar. Não é que eu não preciso melhorar, eu sei que eu preciso melhorar, eu vou ter que melhorar até o fim da vida, mas eu preciso melhorar urgente. Porque eu não sei o que o Vicente falou, e eu falei, Vicente, quem falou isso pra você? Ele falou, foi a senhora. Eu falei,
Quase que eu disse, cala a boca, menino. Mas era verdade. Eu tinha falado. Mentira. Ai, meu Deus. Eu pensei, será que eu choro agora ou eu choro depois? Então, Ara, mas ouvir tu falando isso é muito legal, assim, acho que várias mulheres devem se identificar, porque a percepção de que é uma luta constante, né? Eu acho que a gente, né, até achei que a gente ia falar isso mais pro final, mas não tem como, o amadurecimento é uma luta constante. A gente vê, até engraçado, né? Eu sou psicóloga, então eu atendo várias pessoas e mulheres, e com essa coisa de Instagram, tem vindo muitas pessoas por aqui para atendimento. Então, eu já recebo agora em consultório seguidoras suas, seguidoras do Ítalo, do Dario, entendeu? Sim. E isso acaba até entrando na terapia, assim, até entrando na sessão. E isso já foi assunto de consulta, de sessão algumas vezes. O quanto... Não, tá, mas espera lá. Olha tudo que tu estás vendo lá no Instagram. E daí a culpa, a cobrança de tem que ser igual, entendeu? Sim. Tipo assim, é possível, olha só como elas conseguem. Essas mulheres dão conta de tudo. Olha a Pamela e o Mar, que dá conta de toda a casa. Olha a Samia, que tem 6 filhos. E começa uma comparação o tempo todo com essas mulheres maravilhosas que a gente acompanha aqui. E a gente acha que é tudo perfeito. E eu te falei até lá no Encontro das 5 Mulheres no Rio, né? Falou. E pra mim, o que marcou, e óbvio que eu também tenho essa sensação. Eu acho que é óbvio, porque como a Samia disse lá, né? Ninguém vai pegar o celular e começar a filmar uma briga, a começar a filmar uma situação de estresse. Ninguém vai fazer isso por motivos óbvios, né? Exatamente. Então é claro que vai aparecer, o que vai aparecer de dia a dia é a coisa mais bonitinha, é a coisa melhor. Ninguém vai brigar com seu filho na frente do celular. É óbvio que aqui a gente se esforça ainda mais para ser melhores. Exato. Não que às vezes a gente não tenha vontade. Eu já várias vezes pensei em mostrar como é que é. Mas eu não vou expor, humilhar ele, né? A criança, assim. Né? Então, eu já até pensei em gravar, eu dando uns gritos aqui, porque todo mundo diz, nossa, você grita? Eu falo, eu grito. Entendeu? Porque só que a gente... Meu Deus do céu, vou gravar pra você, então, só pra você e eu mando no WhatsApp. Porque a gente aqui mostra só recortes, né? A gente é só pequenos recortes, né? Mas é vida real para todo mundo, é um esforço, é um exercício, nossa, que exige às vezes o sangue da gente, assim, que exige dor de estômago, que exige dor de cabeça. Você termina o dia assim, né? Com dor de estômago. Para você. Eu escuto falar essas coisas e outras também, né? Eu acho que traz esse ânimo, assim, traz essa identificação de que a gente, né, entende que é isso aí, que é a vida real e que as dificuldades tem para todo mundo. E uma das coisas que a gente estava falando, Ara, né, de toda essa questão do amadurecimento, assim, de buscar ser melhores, né? Como a maternidade, ela nos puxa, se a gente... É que assim, na verdade, como tu falasse, o amadurecimento não vem naturalmente com a maternidade. Mas eu acho que a gente tem mais circunstâncias, mais oportunidades para o amadurecimento, assim, né? Diferentes. É muita oportunidade de amadurecer. E sem dúvida. É aquela coisa que a gente estava até conversando, de que, assim, às vezes a gente, né? Eu sou muito impaciente, eu sou muito impaciente mesmo. Então eu fico a vida toda assim, oh, Senhor, me dá mais paciência. Oh, me dá paciência, né? A gente fica uma coisa assim. E às vezes a gente tem a fantasia de que isso vai cair do céu. Assim, que de repente, num passe de mágicas, eu vou ficar mais paciente. Pronto, virei paciente, né? Que vai vir como um presente, como uma coisa assim. E não é, gente. A gente precisa, né? Eu falo isso o tempo todo também. A gente não sei porque, assim, a gente aprendeu a se colocar como passivo em todas as circunstâncias da nossa vida. Tudo a gente é passivo e a gente acha que as coisas não exigem esforço, que tudo tem que acontecer naturalmente, espontaneamente. Então, com as virtudes, com, né, todas essas questões, é muito esforço, né? Muito. Cada vez que a gente pede uma virtude, na verdade, a gente ganha circunstâncias para desenvolver aquilo. Sim, porque porque não tem outro meio. É muito, quer ver um exemplo que eu sempre gosto de comparar ou para tornar a coisa bem simples, é quando você quer ficar mais forte, ou quando você quer fazer um regime, ou quando você quer passar, sei lá, por ficar mais forte mesmo. Eu vou começar agora a fazer academia porque eu quero ficar mais forte, com os músculos mais rígidos, porque eu tô precisando. O que é que vai acontecer? Você tem que se expor àquele exercício todos os dias, né? E por um determinado período. E assim que você termina também, que você não faz mais isso, com certeza dentro de algumas semanas o teu organismo já vai voltar para aquele modo, para aquela comorbidade de novo. Com as virtudes é a mesma coisa. Não há um modo da gente adquiri-las senão passando por elas, se expondo a elas,
querendo que aquilo aconteça mesmo. Não tem como eu ter... Porque é muito fácil ter paciência quando tudo tá gostoso, né, Lari? Mas aí, que prêmio eu tenho? Mas aí, o que foi exercitado em mim mesmo? Nada. Agora, quando eu sou exposto àquilo, quando eu tenho que 25 mil vezes falar a mesma coisa pro meu filho, ou ter, né, olhar para aquela criança e dizer, gente, ele não sabe como fazer. Ele não sabe mesmo. E eu preciso ensinar ele e reforçar isso nele tantas vezes até que ele entenda que é desse modo que a coisa acontece. E a maternidade, a gente tem que pensar que a gente é tudo aquilo que os nossos filhos não são até uma determinada... a gente como mãe é tudo aquilo que os nossos filhos não são até uma determinada idade. Então, por exemplo, eles não sabem, eles não têm vontade de fazer, de ajuntar os brinquedos. Então, eu sou a vontade auxiliar. Eles não têm vontade de tomar banho naquele determinado horário. Eu sou a rotina deles e vou levá-los a fazer isso. Eles não sabem nada, se deixar eles virem igual a bicho. A gente é a vontade auxiliar. Só que essa vontade auxiliar, ela vem ao encontro também das minhas paixões, das minhas vontades, do meu cansaço, do meu esgotamento. E aí é que dá esse bolo todo e a gente entra em parafuso às vezes, né? Então, mas não tem outro meio. A gente tem que aprender a lidar com essa circunstância, aceitar ela, bom, é isso que eu estou vivendo agora, é isso que eu estou vivendo. Então eu vou abraçar isso e eu vou tentar fazer disso o melhor momento que eu puder. Porque é só assim que eu vou aprender, não tem outro meio, não tem outro modo, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que se acolher nas suas dificuldades também, sabe? Às vezes eu fico pensando muito isso, assim. A gente erra, né? Enquanto mães também, nós não somos perfeitas. Ah, claro! Com certeza. E não sei nem se tu vai concordar, assim, porque eu não sei se pode ser polêmico até. Mas eu percebo no nosso dia a dia, assim, com a Catarina, principalmente, né, que já é maiorzinha, a importância dessa humanidade, sabe? De às vezes reconhecer que não foi legal, que passei do ponto, entendeu? Às vezes eu peço desculpa pra ela, né? Fala, mamãe, não queria ter falado assim, não foi a minha intenção, eu acho que eu não precisava ter falado assim, sabe? Eu digo polêmico porque eu sei que tem gente que acha que é muito de autoridade e tal, assim. Mas a minha percepção, eu acho que ela vai entendendo, eu percebo isso nela, assim, que ela vai entendendo desde pequenininha que ninguém é perfeito mesmo, e que também erra, e que... Exatamente. Né? E eu acho que ela vai ficando assim, a gente faz oração todo dia em família. Né? A gente tem um momento de pedir desculpa, perdão e tal. E às vezes ela tem muita dificuldade de pedir perdão, assim, por alguma coisa que ela fez. E no momento que ela vê que a gente também faz, que a gente também pede perdão, ela tem muito mais facilidade de pedir, assim, sabe? Ela vê que não é o fim do mundo, sei lá. Que tudo bem, que acontece, que faz parte, né? Então, até nisso a gente tem a oportunidade de ensinar os nossos filhos também. Até com os nossos erros. Pode usar, quero dizer que a gente pode usar a nosso favor, né? Exato. A gente pode ficar, né? A gente pode tirar de tudo ensinamento. De tudo ensinamento. Pode tirar para eles. Aqui a gente tem o costume de, por exemplo, eu muito mais do que o Arno, né? Mas, sei lá, se a gente... eu dei muita comida, por exemplo, coloquei muita comida no prato. Ele não comeu tudo, o Vicente geralmente pergunta, mamãe, eu comi bem? Eu falo, não, filho, você comeu bem, mas a mamãe até quer te pedir desculpa porque eu coloquei muita comida no prato. Então a gente costuma pedir desculpa assim nessas situações, assim, porque eu já percebi que eu tenho uma inclinação assim, se eu fico pedindo muita desculpa pelo que eu fiz, eu acabo tudo bem, eu vou fazer de novo, daqui a pouco eu peço desculpa. Sabe, eu sou muito assim. Eu sou muito assim, então eu tento me policiar nisso, porque daqui a pouco eu tô só pedindo, eu faço, peço desculpa, faço, peço desculpa. Ou acha que exagerou em tudo no final, né? Exatamente. Exatamente, porque eu sou safada, eu tenho essa tendência. Então eu tento assim, esses dias eu não sei, eu fui entregar água pra ele, derramei, enchi muito o copo, falei, desculpa, filha, mãe, ou sei lá, faço alguma coisa, me enganei, filho, desculpa e tal. Então nisso assim ele vai percebendo, né? Ou mesmo com o Arno, falar, desculpa, baby, não sei o que, sei lá. E isso é muito importante. E uma coisa que eu anotei aqui também, Lari, para entrar em discussão, é que quando a gente
quando a gente não, quando a gente se fecha para aquela circunstância, né? Porque de fato é algo muito grandioso. Nós somos coparticipantes, né, da criação, né? Deus nos deu a graça de coparticipar, né? Ele criou e a gente de algum modo cria também, né? Ele infunde em nós essa alma e a gente através do nosso corpo Uma responsabilidade gigante, né? é gigante. E quando a gente não assume isso, quando a gente fica reclamando demais, achando desculpa, delegando, negligenciando essa missão a qual nos foi confiada, a gente vai cair numa neurose, a gente vai cair em problemas que vão gerar muito mais problemas ainda. Então, a melhor coisa, e a gente às vezes vai cair naquela tendência, eu atendia muita mãe que ficava projetando nos filhos as suas insatisfações, assim. Falava, olha, o caminho não é esse, entendeu? A responsabilidade é sua. Então, eu fico me policiando, porque conforme a criança vai crescendo, a gente vai vendo muito mais, né? Vai vendo que ali existe uma personalidade e que ela está sendo exposta à nossa personalidade o tempo inteiro, né? E até uma determinada idade, ele vai ser muito eu, né? Então, mas eu tenho que assumir que eu preciso tentar ser melhor, eu preciso assumir isso de peito aberto e dizer, não, eu vou encarar essa situação, eu não vou ficar entrando em pânico, ainda que às vezes a situação exija isso, mas eu vou enfrentar. E como é que eu enfrento isso? Bom, eu vou estudar, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar apoio, eu vou pedir para alguém vir em meu auxílio, enfim. Aí eu tenho que sair da minha zona de desespero e fazer alguma coisa, né? Eu tenho que remar para que o barco saia do lugar, porque eu ficar reclamando, murmurando, entrando em pânico, me desesperando, não vai adiantar, não vai resolver, né? Exatamente. E assim, né? Tu falou um negócio ali antes que te ajuda a pensar que a criança, ela é só criança, né? Não, ele não sabe disso, coitadinho. Ele não sabe, ele não tá fazendo por mal. Ele precisa de mim para ensiná-lo. Eu acho que primeiro lembrar disso muda tudo. Porque às vezes a gente espera da criança atitude de adulto mesmo. Exato. Né? A gente espera atitude de adulto. Ou a gente acha que a gente tá fazendo aquela criança fazendo para me testar, tá fazendo. E né, para mim, me isso eu ia falar. Isso eu vejo em mim, assim, isso é um sinal de imaturidade. Achar que a criança está fazendo para te ofender. Não, ele está fazendo de propósito. Né? Eles falam essas coisas, né? Sim, não, ele tá fazendo, não, ele tá pegando no meu pé mesmo. Ou eu já ouvi muitas mães dizendo, ele não gosta de mim. Meu filho não gosta de mim. Gente, isso é impossível. De verdade. Até uma determinada idade é impossível que isso aconteça. É coisa da nossa cabeça mesmo, da nossa imaturidade nos puxando para outro lado, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente entende que aquela criança é só uma criança e que quem precisa ensiná-la, educá-la, sou eu, ele precisa de mim para aprender isso, muda já a nossa postura. Assim, Exato. Sempre que eu tô numa situação de dificuldade que me vem, que eu consigo lembrar na hora que ela precisa de mim para aprender isso, muda a postura. Muda a minha postura. Porque eu já não fico irritada. Brota no nosso coração o amor, de verdade. Exato. Porque o que é o amor, no final das contas? É a gente olhar para uma pessoa, né? A gente desejar e querer que ela seja o melhor que ela pode ser. A gente olhar, atravessar, né? Olhar, enxergá-la, atravessar o olhar por ela e enxergar o que ela pode ser. Esse é o olhar de amor que a gente precisa ter com os nossos filhos. E quando a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue ter uma postura realmente de educar. E se a gente for para pensar nas vezes que a gente se irrita, que a gente perde a paciência, a gente não, na verdade, não conseguiu ter esse olhar. A gente ou teve esse olhar aí de que tá me irritando, ou a gente parou só no que a gente tá vendo, né? Digamos Exato. que esse olhar não atravessou, né? Parou ali naquela realidade ponto. Então, ou a gente quer que a criança... É um abuso de autoridade, né? Eu quero que ele faça o que eu estou falando e ponto final. A gente não tem... Porque ao mesmo tempo que essa criança ela está em desenvolvimento, mas eu preciso ter uma certa empatia por ela. Entendeu? Exato. Pensar, poxa... né? Pensa só, é difícil para ela. Ela não sabe o que fazer. Imagina, né? Tenta se colocar um pouquinho no lugar dessa criança, ainda que você não seja. Não estou querendo dizer aqui que a gente precisa se infantilizar, não é isso.
Mas é olhar para aquela situação e dizer, poxa, realmente é difícil para ela, né? Eu preciso ser o ponto de apoio. Agora, se eu estou desequilibrada, minha filha, é impossível que essa criança vá ser uma criança equilibrada. Porque o nosso ponto, se o ponto de apoio dela tá todo desgovernado, ele vai só absorver aquilo e reagir conforme o nosso estado de espírito, né? Exatamente. E quando a gente fala de olhar, assim, então, essa posição da criança e com isso entender o nosso papel, né? Isso nos puxa para o amadurecimento mesmo. Eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo ou que vai assistir conhece as camadas da personalidade, mas para mim é quase impossível falar desse tema sem pensar nas camadas da personalidade. E, em resumo, é um processo de amadurecimento que, teoricamente, nós passamos, né? Eu até quando eu conheci essa teoria, assim, eu, num primeiro momento, eu fiquei assim, será? Será que é assim mesmo, sabe? Né? São 12 camadas, 12 processos de amadurecimento. Mas depois de ler, eu fui percebendo aquilo na minha vida, assim, foi impressionante. Impressionante. Eu comecei a perceber que, sei lá, que antes eu tinha determinado movimento, mas que agora eu já tinha tal movimento, né? A gente não vai entrar nisso agora, assim, depois quem quiser no meu Instagram tem algumas coisas, a gente tem live ali no YouTube sobre isso também. Tem no Google também a apostila do assunto, a gente pode falar em outros momentos. Mas o que eu quero falar com isso? Que cada camada é um movimento, né, das nossas motivações para reagir, assim, para agir no mundo. E a 7ª camada é a camada do papel social. Digamos que uma pessoa que chegou na 7ª camada, ela já é consideravelmente uma pessoa madura, né? Dizem que a maioria da população está na 4ª camada, que é esse movimento meio egoísta, egocêntrico, assim, também infantil, de querer tudo para si, de se sentir amado, se sentir validado, enfim, essa é a 4ª camada, que é a maioria. E a 7ª já é essa camada de faço porque eu tenho que fazer. Porque a vida espera isso de mim, porque a minha família espera isso de mim, então eu faço porque eu tenho que fazer. Senão eu quem? Né? Pensar assim, nossa, senão eu quem nesse momento? Sou eu que preciso fazer isso. E eu acho impressionante perceber que quando assim, daí é um movimento, quando a gente fala que não é natural, que é um movimento da cabeça mesmo. Porque a partir do momento que eu comecei, que eu li isso só, eu acho que eu entendi que isso era inclusive um sinal de maturidade, esse pensamento começou a surgir na minha cabeça, sabe? Então vamos supor assim, a Catarina já grandinha, né? Claro que com o bebê a gente talvez ainda tenha um pouco mais de paciência nessas horas, mas a Catarina já grandinha, acordando muito de madrugada. Acordando e não voltando a dormir, não sei o que lá, e manha, e tararã, já tinha seus 3 anos e pouco, assim. E claro, privação de sono é difícil, de madrugada a gente não tá muito, né? Já não é mais o mesmo. E eu tinha muito movimento de me irritar quando eu acordava de madrugada, assim, ou depois de várias acordadas, ou depois de muito tempo acordada, de sentir uma irritação, assim. E eu lembro que eu comecei a perceber esse movimento, pensando nisso mesmo, assim, de estar lá com ela de madrugada, já, tipo, 1 hora até conversando, até conseguir fazer ela dormir. E esse pensamento na cabeça, assim, mas eu sou a mãe, né? Mas, meu Deus, se eu não tiver que ela precisa de quem? Agora ela precisa de mim aqui. Eu preciso estar aqui. Exato. E eu preciso estar aqui amorosa. Ela Exato. precisa agora. O que ela precisa agora? Uma mãe amorosa, uma mãe que possa dar amor para ela, que possa cuidá-la, né? Então, a minha vida pede isso de mim agora. É isso que eu tenho que fazer agora. E então, realmente, assim, isso é um movimento que surge dentro de nós, mas que surge como? Surge pela nossa cabeça, né? Não surge do além, surge porque a gente se informa, surge porque a gente vai escutando coisas que vão alimentando a nossa cabeça. Muitas pessoas relatam assim, que ficam escutando muitas aulas ou acompanhando muitas pessoas aqui, né, que estão na vibe do desenvolvimento pessoal e já começa até a escutar as vozes na cabeça, assim, meu Deus. Parece que eu tô escutando a fulana falando tal coisa, o Ítalo falando tal coisa, né? Muita gente fala isso. E é verdade, porque a gente vai bebendo tanto dessa fonte, às vezes são coisas óbvias, às vezes são coisas que a gente até sabia, mas eu acho que aqui a gente vai escutando com tanta frequência, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E que o negócio vai entrando, parece que vai fazendo mais parte da nossa cabeça. E daí quando a gente fala, Ara, sobre que a maternidade pode ser uma oportunidade ou não pro amadurecimento, né? A gente pode também não amadurecer. Aí eu fiquei me perguntando, então, o que a gente faz
para amadurecer, então, né? Qual que é aí o pulo do gato que faz, qual que é a diferença que faz uma pessoa, então, com a maternidade amadurecer, uma mãe amadurecer e outra não? E uma das coisas, né, a abertura de coração, óbvio, mas o que me veio muito é a questão da formação constante, né? Da formação. Seja Sem da dúvida. formação de estudo, seja da formação de ler bons livros. Agora com a internet já facilita muito essa nossa formação, porque daí a gente tem aqui gratuitamente, ou até pago, mas sempre preços muito, né, em conta, assim. Relevantes. A gente tem profissionais, a gente tem inspirações de mães, exemplos, né? Pessoas com a experiência prática, que vão nos trazendo realmente muitos ensinamentos e nos ajudam nesse processo de amadurecimento. Né? Tanto Exatamente. que Sem se vê dúvida. hoje o Instagram como uma coisa única no mundo de uma Uma ferramenta de ferramenta. mesmo, de amadurecimento. E é para nós mães Exatamente. também, né? Exatamente, com certeza. Esse advento, assim, isso surgiu o quê? Há um ano atrás, né? Eu lembro mesmo quando o Vicente nasceu, eu estava lá em Maringá, sozinha, né? Minha família em Santa Catarina. Não tinha isso, assim. Tinha Facebook, mas não era assim, sabe? Instagram Então, era foto, né? Era para botar foto Instagram era bonita. foto. Eu já tinha Instagram, mas era só foto. Então, quando eu comecei a perceber, opa, ele exige de mim coisas que eu não sei como fazer, que eu não sei como dar a ele, que eu não sei como me manter calma, porque eu já percebi logo de cara que se eu ficasse muito irritada, meu leite não descia, ou se eu ficasse muito agitada, ele chorava a noite inteira. Eu pensei, opa, peraí, eu preciso conhecer esse bebezinho, eu preciso saber quem é essa criança. E uma coisa assim, que eu queria falar, que me veio também, é que é muito fácil amar crianças que são fáceis de lidar. Mas o nosso desafio está em amar aquelas crianças que não são fáceis, mas que são as que mais necessitam de amor. Que são as que mais requerem a nossa... Não é aquela que vai ser o nosso filho preferido. Né? Esse negócio, para mim, nunca entrou na minha cabeça. Porque mãe não tem filho preferido, né? Agora, tem o filho que exige mais da gente, que exige uma atenção redobrada, que exige que a gente pegue mais firme, que exige que a gente esteja mais debruçada sobre ele. E ele precisa de mais amor mesmo, né? E é isso, assim, a maternidade requer que a gente se forme, porque não é senso comum. Não é conversa de comadre, entende? Não é. Não, Né? a maternidade é uma vocação tão excelsa quanto um sacerdote, quanto um bom médico. Quando a gente vai num bom médico, a gente diz, não, esse realmente tem vocação para isso, né? A maternidade, eu sempre penso, como é que eu quero deixar, que marca eu quero deixar nos meus filhos? De que eu fui realmente uma boa mãe, de que... É claro que parece que, de um certo modo, no fim das contas, todo mundo é uma boa mãe, né? Eu vejo a minha mãe, assim, eu olho, ela deu tudo que ela podia para ser uma boa mãe. Mas se ela fala hoje comigo, ela diz, nossa, eu poderia ter melhorado em tantos aspectos. Eu penso, será que nesses aspectos que ela poderia ter melhorado, eu não teria sido uma pessoa melhor? Não estou aqui julgando minha mãe, não estou querendo... Quero dizer que é uma necessidade que a gente venha buscar ser melhor mesmo, para que os nossos filhos sejam melhores. E com isso, automaticamente, a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Mas isso não vem de graça, não vem assim, sentei aqui, caiu no meu colo, pronto. Né? A começar pela própria maternidade. A gente não é mãe quando a gente quer. A gente é mãe quando Deus acha que a gente merece ser. Né? Quando Deus acha que, bom, agora eu acho que eu vou conceder isso a ela. Então, é aquela frase do Luiz Lavelle, há momentos na vida em que parece que o universo se abre e a gente entende alguma coisinha. E a maternidade é isso, você tem que aproveitar essa oportunidade para crescer, para evoluir, para vir a ser uma pessoa melhor. E um aspecto, Lari, que eu acho muito importante, principalmente para quem está nos assistindo e que vai ser mãe, que está grávida, por exemplo, ou para quem ainda não é mãe. Que eu estava fazendo uma retrospectiva, assim, o que me ajudou muito a me abrir, assim, para esses desafios que a maternidade exigia, foi criar uma rotina e me abnegar, sabe? A viver um tempo de, assim, a viver uma certa clausura. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que se isolar do mundo. Eu estou dizendo que essa era a minha circunstância que me favoreceu.
Cada um tem a sua e vai usar da sua circunstância para o seu próprio favorecimento. Mas eu lembro, até falava para o Arno, a gente ficou 1 ano e meio sem sair com o Vicente. Nossa. Até eu conseguir... porque, assim, a gente morava longe da minha família. Não tinha com quem deixar ele. A gente não conseguia sair, né? Só eu e ele. Se a gente fosse sair com o Vicente, hoje eu vejo que, pô, eu poderia ter saído. Mas eu não tinha essa mobilidade, sabe? Não tinha esse traquejo de sair à noite e tudo. Então, como eu tinha uma rotina, eu sou a general da rotina, né? Eu tinha uma rotina tão fixada que era 7h30 e o Vicente estava dormindo. Mas o que a gente fazia? A gente recebia os amigos em casa. Eu dizia, gente, ó, nós tínhamos amigos em Maringá, eu dizia, ó, a Juline e o William batiam um cartão, toda quarta, toda sexta eles estavam lá em casa. Então, assim, você pode fazer da tua circunstância algo gostoso. Não precisa ser algo sofrido. Por mais que exija sangue, exija noites em claro, exija uma postura que você não estava acostumada a ter, mas você pode fazer daquilo um motivo de alegria. Então, a gente, na quarta e na sexta, fazia um churrasquinho lá em casa e eles vinham lá. Marcava sempre 8 horas, porque daí o Vicente já estava dormindo, e a gente dava risada até 11h30 da noite, né? Não saíamos, mas isso é uma coisa que tudo bem, eu não morri, nem o Arno, a gente entrou num acordo, olha, baby, até eu conseguir administrar tudo isso, gerir tudo isso, entender o Vicente, conseguir enquadrar ele numa rotina, conseguir fazer com que ele se desenvolva bem, enfim, a gente vai ter que passar por isso. Ele falou, não, tranquilo. E foi uma beleza, porque hoje a gente colhe os frutos ainda disso. Chega a determinado horário, o Vicente fala, mamãe, eu preciso dormir. Mamãe, eu posso já deitar? Não? Então, assim, hoje a gente já colhe os frutos disso. E esses frutos, eles têm sido perpetuados no Joaquim, na Isabel. Então, às vezes não, vale todo o sacrifício empregado numa determinada ação, sabe? Principalmente na maternidade. Vale o sacrifício. Ah, Araceli, mas ser mãe, ainda ter que estudar, ainda ter... É assim, é esse sacrifício mesmo. É um calvário eterno. Né? É um calvário. Toda a área da formação, né? Nossa, eu assim, isso era uma coisa que sempre chamou muita atenção minha e do Pedro, desde a época do namoro, a gente falava, assim, porque a gente estuda para tanta coisa, né? Para profissão, estudos mesmo, né, na escola, faculdade, depois profissão, a gente estuda tanto. Ah, tá com alguma doença, sei lá, e vai estudar a doença, a gente estuda para muitas coisas assim da vida. Mas quando a gente pensa nos relacionamentos, se tem uma ideia de que a coisa tem que acontecer naturalmente. Eu que vai fluir, né? Porque é verdade, a gente tem uma concepção de que tem que fluir. E de que se não fluir, tá errado. Porque é pra fluir, porque na novela e no filme só flui, entendeu? A coisa só vai funcionando assim, é natural, é instintivo, é muito sentimento, né? E não é verdade, né? E daí a gente descobre, então, um mundo, né, de livros, um mundo de formação, de conteúdo que nos ajudam a nos formar enquanto pessoas, que no final das contas é muito mais importante que qualquer outro tipo de estudo, né? É isso que realmente nos faz, assim, né? Nos cai fichas e dá insights e vai nos ajudando a ser pessoas melhores. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. E em especial, assim, educação de filho, né, não flui. Parece que se a gente olha para um tempo atrás, né, às vezes eu fico observando, vendo fotos da minha avó, né, aquela penca de filhos, falava, gente, como é que fazia, né? Mas as circunstâncias eram outras, então eles viviam quase que numa redoma, né? Trabalhava ali no mesmo local, faziam tudo. Agora a gente não é isso, então a gente precisa se adequar àquilo que a nossa circunstância exige e fazer algo com aquilo, porque a gente tem uma responsabilidade enorme que são os filhos e a gente precisa fazer alguma coisa com eles e a gente vai ser mãe para sempre. Esses dias até, eu não sei se você chegou a ver um videozinho que eu te mandei, de uma propaganda, né? Depois até vou postar lá no meu Instagram para o pessoal assistir. E o videozinho era uma propaganda num comercial de um biscoito, em que as crianças se passavam por terapeutas, né? Mas por trás das câmeras tinha uma terapeuta, uma psicóloga, e a criancinha estava com uma escuta e a criança fazia todas as perguntas que a terapeuta perguntava, né? A terapeuta lá atrás falava e a criança perguntava para a mãe. E uma das perguntas que mais me chocou foi: o que é que você vai ser quando eu sair de casa?
E eu já comecei a chorar, falei, o que é que eu vou ser quando eles saírem de casa? Então, assim, é aproveitar ao máximo, assim, tornar essa jornada que é a maternidade, de fato, algo primoroso, para que sobre alguma coisa para mim quando eles saírem de casa. Porque senão o que acontece, quando eles saírem de casa, eu tenho que sair e ir para um terapeuta. Não estou dizendo que isso é ruim, é ótimo, porque assim a gente vai ganhar dinheiro, né, Lari? Mas o que eu quero... né, venham. Às vezes eu vejo umas crianças no parquinho, eu falo, deixa que fique assim, porque eu vou ganhar muito dinheiro atendendo essas crianças que vão ser adultos péssimos. Esses dias até no elevador, a mamãe falou, ai, o que eu faço? Eu falei, deixa assim, ele vai crescer, pra babá. Porque aqui não tem, a gente não vê mãe, né? A gente só vê babá aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, eu não conheço nenhuma mãe aqui no condomínio, exceto a Sâmia. Eu falei, não, deixa assim, babá, eu sou psicóloga, daqui uns anos eu vou dar o meu cartão pra você, você entrega pra mãe da criança, tá tudo certo. Então, é fazer valer a pena, é fazer, sabe, é terminar, é ver os filhos saindo de casa. Tem gente dizendo, não, que dó. Gente, mas é assim, ó, tem, né, os filhos dos outros são dos outros. Mas é assim, ó, é ver os filhos saindo de casa e dizer, não, eu cumpri o meu papel, eu formei, eu ajudei a formar essa personalidade. Entende? Esse combate, né? Exato. E o que sobrou para mim foi muito aprendizado, foi muita coisa, foi uma riqueza de conteúdo, foi uma experiência vívida. Eu agora eu não sou só uma mãe diferente, eu sou um ser humano diferente. Eu agora sou capaz de ajudar outros. O que acontece? A gente vê isso, a gente vê os filhos saindo de casa e as mães entrando em colapso, entendeu? Projetando nos filhos, meu Deus, e agora? Né? Eram as únicas companhias que essas mães tinham. Sobrou agora o marido, a mãe volta para casa e diz, agora não tenho mais filho, eu vou ter que ficar com meu marido. Ele é seu marido a vida inteira, e agora o que tu vai fazer com isso, mulher? Então eu fiquei assim, refletindo sobre isso, falei, gente, é verdade. O que é que eu vou ser quando eles saírem de casa? Quem vai ser a Araceli quando eu não tiver mais as crianças em volta de mim? Sabe? E isso serve também, Lari, para eu olhar para eles agora e dizer, não, eles precisam de ajuda, eles precisam de amor e paciência, porque a gente fala, ai, não aguento mais, eu só grito. Gente, gritar é um sinal de que algo está muito desequilibrado. A gente grita porque a gente está desesperado. Imagina você não sabe nadar e é jogado no mar. O que você vai fazer? Socorro! Se você está gritando muito dentro da tua casa é porque algo não está certo. Você está se afogando no mar dessa circunstância. Você precisa buscar ajuda, precisa buscar formação, precisa aprender a nadar para você poder sair desse mar que está te engolindo, né? Exatamente. O Ara, e tu falasse agora, né? O que vai ser de nós e tal. E eu acho que isso acontece muito também, porque a gente coloca, né? A maioria das mães coloca os filhos como centro de tudo. Tem uma confusão muito grande aí nisso, né? Se esquece do marido, se esquece da vida conjugal e se coloca o ser mãe na frente de tudo, né? Até mesmo assim, né? Aí entra a questão profissional, aí falam, a maioria tá com babá, mas assim, lá dentro, por mais as mães que trabalham, acho que aí dentro ainda tem assim, o ser mãe como principal papel, né? E se coloca os filhos como sempre, tudo gira em torno dos filhos. Então aí a gente vai ver muitas consequências complicadas. Já começa a educação dos próprios filhos, né? Mimados ou, né, egoístas, tudo para eles. Claro, o mundo gira em torno deles, na casa deles, eles percebem isso. A primeira coisa que pode fazer um filho entender que ele não é o centro do mundo é ele perceber que dentro da sua casa ele não é o centro do mundo, que os pais são mais importantes um para o outro, né? E que eles ali são fruto, eles ali participam daquela família, mas o centro é o casal. E isso é fundamental para depois a fase que eles forem sair também, né? Aí a gente estuda muito na psicologia a fase do ninho vazio, quando os filhos saem de casa e o casal fica sozinho, né? Exatamente. Eu nunca vou esquecer que uma professora minha me disse uma vez, assim, falando sobre isso, que quando os filhos saem, o casal pode ou se olhar e falar, enfim, sós, né? Nossa, criamos os filhos. Agora vamos aproveitar, vamos voltar a namorar e vamos viajar. Sei lá o que a gente vai fazer agora, a gente vai ficar junto, a gente pode curtir essa nova fase. Ou vai olhar um pro outro e vai falar, quem é tu? Quem é você? Quem é Exatamente. você?
Porque Eu já fiz não existe mais, eu já fiz né? até um roteiro de viagem. Quando os crianças saírem de casa, eu vou dizer, meu amor, olha aqui, ó, pra onde é que a gente vai agora? Nós vamos curtir. A gente brinca que a gente vai se aposentar e morar na Itália. Eu falo para as crianças, eu falo brincando, mas eu falo pro Arne, eu não tenho fetiche nenhum de ser avó. Não tenho. E se eu for avó, eu quero visitar as crianças e quando for 5h30, eu quero falar pra minha nora. Tchau, meu amor, boa noite, que eu tô indo pra uma pousada com o vovô. Não quero nem saber, não vou ficar com o neto, porque eu não fico levando as crianças pros meus pais. Então, ó, vamos, cada um se vira pros seus aí. Mas é isso mesmo, né, Lari? É porque os relacionamentos... E isso, Lari, isso também é uma extensão do que acontece hoje. Por que que muitas mulheres se desesperam? É claro, né? Não ter... O convívio com o marido, ele tá tão doentio, assim, não, no sentido assim, tá tão prejudicado que realmente é muito difícil. Isso que eu até falei no encontro lá das 5 mulheres. Quando eu discuto com o discuto não, quando a gente entra em divergência e fica aquele clima pesado, assim, do tipo, ai, não quero nem olhar para ele, ou não quero nem olhar para ela, as crianças, não sei como, não sei porquê, elas sentem aquilo e elas ficam agitadas, elas ficam manhosas, elas ficam... Então, às vezes, muito do que está acontecendo também, por isso que aí é um tema até que eu já escrevi para gravar um IGTV, de que criança não vai para psicólogo, criança pequenininha não faz terapia porque não tem historicidade nenhuma, não tem vocabulário nenhum para poder contar uma história. Quem tem que ir são os pais. A criança é só um sintoma. A causa tá... Não tem que história a criança ter 4, 5, 6, vai, coitadinho, 7 anos, não tem memória nenhuma. No mínimo, terapia, geralmente é terapia de casal, o negócio assim. No mínimo, uma terapia familiar. Eu quando atendia criança, pegava a criança, né? Primeira vez criança vinha e tal, brincava ali com a criança, não falava nada. Falava, semana que vem eu quero conversar com a mamãe, na outra semana eu conversava com o papai, na outra semana com o papai com a mamãe, na outra semana com o papai com a mamãe com a criança. Nunca fiz com criança. Criança não tem historicidade, não tem verbo, não tem nada, a criança não consegue dizer nada. Que é culpa da criança, né? Que a responsabilidade é da criança. Exatamente. Ela só tá refletindo nela, exatamente o que falou, né? Como sintoma. Faltam 5 minutos, tá? Tô olhando aqui. Tem Ui. Meu Deus. Vamos responder umas perguntas? Vamos ver se tem pergunta, então? Eu acho que não tem, mas vamos ver. Se alguém quiser, coloca aí. Mas é isso, assim. Enquanto o pessoal escreve... Área, se alguém tiver dúvida, podem colocando aí, gente. Eu abri caixinha de pergunta, né, ontem sobre maternidade, eu fiquei impressionada em termos, né? Mas como assim, o que mais apareceu ali foi a questão do cansaço, né? E realmente, a gente se desgasta muito, é muito cansativo ser mãe, né? Mas vem muito a questão sempre do autocuidado, a falta do autocuidado, como a mãe se deixa de lado, e a questão do cansaço. Né? Acho que a gente podia falar um pouquinho disso também, se der tempo, assim. Mas uma coisa, principalmente, essa questão aí da gente assumir mesmo o nosso papel, a nossa realidade, né? Entender que faz parte o cansaço como de qualquer coisa, né? Qualquer trabalho, qualquer coisa existe cansaço e ser mãe é 24 horas e é esse cansaço mesmo, mas que seja um cansaço de dever cumprido, né? Exato. Você até escreveu uma frase, é a paz que vem do cansaço, né? E é isso mesmo, não tem, gente. É qualquer tarefa que você vai desempenhar e que seja uma tarefa grande, né? Ela requer da gente forças e requer da gente o sangue mesmo, assim, né? Hoje ainda eu estava gravando o vídeo de ansiedade pro IGTV e aí eu falava, a gente só vai conseguir fazer as coisas extraordinárias quando a gente for fiel nas coisas ordinárias. E as coisas ordinárias, elas requerem tanta força quanto as extraordinárias. A diferença é que a gente, para chegar no extraordinário, precisa ser constante. E tudo isso vai gerar cansaço, gente. Não tem. É melhor lidar com isso. Ó, aprende que as mães de primeira viagem, gente, coloca na tua cabeça, cansaço faz parte. Né? Não, e graças a Deus, senão a gente ia morrer olhando para o nosso umbigo. A maternidade nos salva de nós mesmas. Porque senão eu fico pensando onde estaria eu. Eu lembro de Santo Agostinho. Onde estava eu quando não estava em vós? Né? Santo Agostinho fala para Deus. E eu penso, onde estaria eu se não fosse a maternidade? Meu Deus, ia ser uma medíocre.
vivendo uma vida ociosa. Não, eu ia estar estudando. Não ia. Ia estar só vendo vídeo no YouTube de como se maquiar, de como arrumar cabelo, do que, entendeu? Mas falando nisso, eu ia falar isso mesmo. A importância disso, sabe? Da gente se cuidar também. Não, claro. Da gente se deixar completamente de lado. E assim, gente, a gente pode se arrumar, fazer uma atividade física, sei lá, né? Cada uma vai saber das suas coisas, fazer uma terapia, né? Enfim, cada uma vai saber das suas coisas, assim. Mas buscar se cuidar, ler, né? Ter a sua prática, a sua rotina, as suas coisas um pouco individuais, né? Exato. E que daí isso não é egoísmo também, isso é necessário a gente se cuidar pra gente estar bem. Nossa, demais. Né? E isso que tá ali na rotina, a gente tem que achar formas, né, de colocar isso aí no meio. Exato. E não deixar de lado mesmo. E assim, ó, tem gente falando sobre paciência, né? Paciência, gente, é uma extensão do amor. Então, a medida de saber se eu tô sendo paciente é se eu tô amando muito, se eu tô amando pouco, se eu tô querendo muito pra mim, se eu tô querendo tudo pro outro. É assim, ó, é dar, é dar. É melhor você. Então, ame muito. Caído, Travou? Ame muito que você. É melhor você errar por isso. Ah, não, eu amei muito. Exatamente, do que amar de menos. Essa questão de. Tem uma pergunta aqui que alguém fez, peraí, vamos ver se eu consigo ver aqui. Estou com exaustão física e emocional. Nossa pose aí para elas tirarem o print antes que caia esse negócio. Ah, tá bom. Não salve. Ó, meninas, dei um print aí de book depois. Vai ficar aqui no meu Instagram. Faz um print aí, Ora. Ah, sim. Vamos lá. Ah! Gente, com a exaustão física e emocional, olha, a física basta uma noite de sono. A emocional requer outras coisas. Mas eu dou uma sugestão. Peça ajuda. Peça ajuda para uma mãe, peça ajuda. Se você mora numa cidade que não tem ajuda nenhuma, converse com uma amiga que tem alguém assim. Por exemplo, aqui a gente, quando quer sair, já me pediram muito isso. Quando a gente quer sair, a gente contrata uma moça, uma senhora, uma mulher. Nem é senhora e nem é moça. Uma mulher que vem aqui, a Giane, que foi que cuidou do Pedro, né? Do Francisco. Tá, a Jane vem aqui e vigia o sono das crianças e a gente sai, a gente conversa, a gente janta fora. Talvez, Araceli, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu não tenho dinheiro para fazer um programa desse, né? Talvez eu não tenha. Mas então peça assim, sei lá, sai para dar uma volta à noite com o teu marido no parque, tomar um sorvetinho, né? Dar uma relaxada. Isso já vai ser uma grande ajuda. Para exaustão física, talvez peça para alguém ficar aí que possa acordar de madrugada para ficar com a criança, não sei, né? Isso também. Eu nunca tive essa ajuda, nem do Arno, coitado. O Arno dorme que nem um saco à noite, não acorda nunca, jamais. Mas beleza, né? Eu tenho que amar ele também. Exatamente. E é isso aí. Muito obrigadão, tá? Eu que agradeço, ó. Dá print. Prazer. Nossa, amei estar contigo aqui. Tu me ensinas muito, me inspiras muito. Uma sanguínea aí que nem parece sanguínea. Um dia eu chego lá. Você passa tanta serenidade, né? Eu lembro que assim, quando tu falou que era sanguínea, eu nem acreditei. Não é possível. Obrigadão, tá? E eu que agradeço, Lari. Obrigada muito, muito, muito. Eu agradeço também todo mundo que participou, né? E é isso aí. Vamos em frente que atrás vem gente e a gente não vai se render jamais. Estamos juntos, né? Estamos juntas nesse barco. Estamos sim. Isso aí. Um beijo, querida. Beijo. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Calma aí. Dá tempo? Dá tempo? Semana que vem tem live com a Paula Camposan, mãe de trigêmeos. A gente vai falar de maternidade e profissão. Uau, imperdível. Tá? Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau.